Olá, eu sou Chico Otaviano e hoje nós vamos falar sobre o uso da ultrassonografia vascular, tanto no ambiente do centro cirúrgico como nos ambientes de emergência. A ultrassonografia vascular nos trouxe grandes possibilidades, tanto só no diagnóstico, como também no acesso venoso central. Em 2002, o Serviço de Segurança de Saúde Nacional inglês determina que o acesso venoso central só poderá ser feito guiado por ultrassom. Em 2016, uma observação do CFM nos diz que o acesso venoso central guiado por ultrassom é boa prática médica. Portanto, nós temos que entender que acessar vasos profundos tem que ser sim guiados por ultrassom, possibilitando para a gente a escolha do melhor vaso, do melhor lugar e evitando eventos desastrosos, como punção arterial, sangramento, hematomas ou até mesmo insuficiência respiratória por colocação de agulha dentro do pulmão ou uma obstrução extrínseca por um hematoma cervical. As causas vocês sabem mais do que eu e as possibilidades desastrosas também. Portanto, acessar vasos profundos guiados por ultrassom, sim, é boa prática médica. Quais são os objetivos na avaliação da ultrassonografia vascular, que não é só apenas acesso vascular? Primeiro, ver o tamanho do vaso, o seu formato. 2, o conteúdo vascular. 3, as lesões endoteliais presentes. E 4, a integridade desse vaso. A avaliação do tamanho é óbvio. Eu vou poder escolher, através da avaliação ultrassonográfica, qual vaso mais seguro de puncioná-lo, porque nem sempre é simétricos os tamanhos dos vasos. A avaliação do conteúdo para nós é muito importante, porque nem sempre tem sangue dentro do vaso. Eu posso ter tumor, eu posso ter trombo e até mesmo a presença de gases dentro do vaso, trazendo para mim a possibilidade de diagnósticos importantes. 3. A avaliação da integridade vascular. Eu gosto muito de falar nisso porque nem sempre a gente tem a possibilidade de ter um paciente com todas as informações possíveis. Um paciente com rebaixamento de nível de consciência e eu ver que existe sim uma hipótese de uma lesão central e vejo que a integridade da carótide está totalmente obstruída por lesões endoteliais, isso sim traz para mim grandes informações. Ou até mesmo nos pacientes que eu vou fazer anestesia, que apresentam lesões endoteliais importantes, lesões carotídeas importantes, com baixo fluxo, eu posso sim compartilhar com toda a equipe, inclusive com a família, possibilidades isquêmicas centrais. Outra coisa que a gente pode entender é que lesões endoteliais na carótide nos sugere doença arterial crônica. E doença arterial crônica no paciente de emergência ou no paciente cirúrgico, existe sim a possibilidade também muito grande, essa associação existe, de doenças coronarianas. A outra possibilidade que eu tenho é de avaliar se esses vasos estão íntegros. Se a possibilidade do paciente estar sangrando, eu consigo ver as imagens e avaliar a possibilidade, por exemplo, de uma lesão, de um aneurisma de aorta ou de um sangramento abdominal através da avaliação ultrassonográfica. Então, como que nós vamos fazer a ultrassonografia vascular? São 5 janelas. A primeira janela, a janela cervical. Ali nós vamos procurar 2 coisas. A jugular, no sentido de acessá-las para um acesso venoso central, ou para a colocação de algum outro catéter de monitorização invasiva, mas é importante dizer que esse tipo de exame beira-leito faz com que a gente possa escolher qual é o melhor lado. Se existe alguma coisa que interfira, qual que é mais superficial, qual que é mais profundo. E a outra avaliação cervical é a avaliação das carótidas, basicamente a procura de doença arterial crônica. Nem sempre os pacientes chegam para a gente com todas as informações possíveis e imagináveis, na grande maioria das vezes não, e fazer ultrassonografia beira-leito e ver uma lesão arterial obstrutiva com alteração do fluxo vai nos trazer informações importantes com relação ao quadro clínico que esse paciente está apresentando ou vem apresentar, possivelmente, provavelmente, numa pós-operatório imediato, um despertar
mais prolongado. Até mesmo eu consigo ver a lesão arterial e dizer que esse paciente não vai suportar uma pressão arterial média menor do que 65, ou seja, que 65 não seja a melhor pressão arterial para esse tipo de paciente. A segunda janela que a gente vai ter é a janela torácica, também para procurar um acesso venoso profundo. A terceira janela que a gente vai usar é a janela dos membros superiores, ou para uma punção venosa superficial em pacientes obesos ou com falência vascular. Isso pode ser muito complicado e a ultrassonografia pode nos ajudar. Colocação de PICC, de catéteres de longa permanência, e principalmente na punção arterial. Nós sabemos que a punção arterial guiada pelo ultrassom nos traz a possibilidade de quantidades menores de punção arterial, evitar o vasoespasmo, a presença de hematoma e, mais do que isso, ver o dispositivo entrando em toda a luz arterial, nos trazendo mais segurança com relação às medidas que a gente vai adquirir. A outra janela, a quarta janela, vai ser a janela abdominal. Ali nós vamos ver duas coisas, basicamente. Dá para ver bastante coisa, mas duas coisas basicamente. Uma é a avaliação da via cava, da sua colapsibilidade ou da sua distensibilidade, com a possibilidade de ver se esse paciente é ou não fluido responsivo. A outra verificação que a gente vai ter é da aorta. Se existe na aorta a possibilidade dela estar sangrando, ou se existe uma dilatação da aorta num quadro aneurismático, e se esse paciente, se ele tem algum quadro clínico, se essas informações poderão ser ou não adquiridas ou colocadas no paciente grave. E a última janela é a janela do membro inferior, também para acessar acessos venosos profundos, não só para catéteres como catéter de longa permanência, mas também catéter de Chailly para terapia de suporte renal. Mas o mais importante é a verificação se existe ou não trombo dentro dessas veias. O protocolo Blue nos orienta a fazer a avaliação num paciente com insuficiência respiratória aguda, avaliação das veias do membro inferior com possível causa, possível localização de trombos, que geram a possibilidade de dar um tromboembolismo pulmonar. Ou seja, um paciente com TEP, com suspeita de TEP, eu tenho a obrigação de procurar fontes de êmbolo. E o membro inferior, de acordo com a clínica que o paciente vem apresentando, pode ser esses lugares, e a ultrassonografia traz sim. Eu quero deixar claro que a ultrassonografia vascular beira-leito é uma avaliação qualitativa. Nós não temos objetivo nenhum de trocar ou de assumir papéis de especialistas. Não é a nossa função. A nossa função é a avaliação vascular no paciente grave, nos possibilitando o diagnóstico rápido das causas possíveis ou até mesmo de promover uma terapêutica e reavaliar se essa terapêutica foi ou não eficiente através da ultrassonografia. Espero que vocês gostem. Até mais!